Enquanto os durões se interessam apenas por resultados, os bonzinhos focam apenas nas pessoas. O interessante é que, sob o comando dos durões, as empresas parecem ganhar enquanto as pessoas perdem. E sob o comando dos bonzinhos, as empresas perdem enquanto as pessoas parecem ganhar. Só tem um problema. Escolher entre resultados ou pessoas é ser gerente pela metade. Não dá para ter um sem o outro. Pessoas que se sentem bem consigo mesmas produzem melhores resultados. Ajudá-las a ficarem satisfeitas consigo mesmas é a chave da produtividade. É a única forma das empresas e pessoas ganharem juntas. A primeira ferramenta do gerente acima da média se chama Objetivo Minuto. Nele, o gerente passa um tempo com o funcionário no início de uma nova tarefa ou responsabilidade e estabelece objetivos. Isso permite que o novato ande com as próprias pernas rapidamente, permitindo que erre rápido para corrigir rápido. Os objetivos devem ser formulados com a ajuda de quem vai gerenciar e executar. Assim, as expectativas ficam bem claras para ambos. Além disso, devem ter um prazo para serem entregues. Um objetivo minuto funciona quando você faz 5 coisas. Primeiro, planeja os objetivos em conjunto e os descreve de maneira clara e breve. Mostra às pessoas o que considera um bom desempenho. Segundo, faz com que cada colaborador escreva cada um de seus objetivos, incluindo o prazo em que deverão ser concluídos, em uma única página. Terceiro, pede que cada um releia seus objetivos mais importantes diariamente, o que pode ser feito em poucos minutos. Quarto, incentiva as pessoas a reservar 1 minuto para revisar o que estão fazendo, com o objetivo de ver se seu comportamento está de acordo com os objetivos. E quinto, se a resposta não for positiva, os incentiva a repensar o que estão fazendo para conseguirem atingir seus objetivos o quanto antes. A principal vantagem desse método é eliminar o microgerenciamento. O verdadeiro líder mostra aos liderados como resolver problemas para que ele possa resolvê-los sozinho no futuro. A segunda ferramenta do gerente eficaz é o elogio minuto. Consiste em vigiar os funcionários no começo para pegá-los fazendo a coisa certa. Isso mesmo, a coisa certa. O elogio ajuda a reforçar o ponto positivo na hora que ele acontece. Isso aumenta a chance de coisas certas se repetirem. Também é importante explicar o porquê do elogio. Assim, o funcionário novo começa a distinguir entre o certo e o errado com mais facilidade. Na primeira metade do minuto, o gerente elogia as pessoas logo que possível, faz as pessoas saberem o que estão fazendo certo, sendo específico, diz às pessoas como você fica satisfeito com o que elas fizeram certo e como isso é benéfico. Faz uma pausa para as pessoas se sentirem bem com o que fizeram e na outra metade do minuto, incentiva as pessoas a continuarem agindo da mesma forma e deixa claro que confia nelas e torce para o seu sucesso. Quando uma criança está aprendendo a andar e falar, recebe incentivo e elogios, mesmo tropeçando e falando errado. Mas depois não recebe mais parabéns por isso. Esses exemplos ilustram que a coisa mais importante e natural para ajudar pessoas a se transformarem em vencedores é pegá-las fazendo algo mais ou menos certo no começo e pouco a pouco progredirmos para o resultado desejado. Elogiar pessoas nem sempre funciona se não for combinado com redirecionamentos minuto, que servem para corrigir erros à medida que aparecem. Redirecionamento é diferente de repreensão. O foco é na solução e não no problema. Da mesma forma que os elogios minuto são divididos em 2 partes. A primeira se concentra no erro e a segunda na pessoa. Na primeira metade do minuto, redireciona as pessoas o mais rápido possível, confirma os fatos e revisa o erro cometido junto com os outros, sendo específico. Deixa claro como você se sente sobre o erro e seu impacto sobre os resultados. Fique em silêncio por um instante, para que as pessoas tenham tempo de se sentirem preocupadas com o que fizeram. Na segunda metade, lembra-se de informá-las de que elas são melhores do que o erro que cometeram e que você tem uma boa impressão delas como pessoas. Lembra de que confia nelas, respeita o seu trabalho e torce para atingirem sucesso. E está consciente de que quando o redirecionamento acabou, acabou de vez. Existem vários motivos para os redirecionamentos minuto funcionarem tão bem. Para começar, o feedback acontece em doses pequenas porque o erro é apanhado bem no início. Quando os gerentes enfrentam cada situação mais cedo, podem lidar com um comportamento por vez e fica mais fácil do funcionário digerir. Também aumenta a probabilidade de ele aceitar o feedback e tentar corrigir as coisas no momento. Por isso,
A avaliação de desempenho deve ser um processo contínuo e não algo que acontece apenas uma vez por ano. Segundo, como ele termina o redirecionamento reafirmando que valoriza o funcionário e sua equipe, é mais fácil dele não reagir negativamente ou ficar na defensiva. Quando a autoestima está sob ataque, sentimos a necessidade de nos defender, mesmo que seja preciso distorcer os fatos. Quando a pessoa está na defensiva, dificilmente aprende. Por isso, é preciso haver separação entre o comportamento e o valor da pessoa. Dessa forma, a pessoa assume a responsabilidade pelo erro e o gerente não se torna o vilão da história. O principal papel do líder é mostrar às pessoas como gerenciar a si próprias e encontrar satisfação nisso. Só assim elas serão bem-sucedidas, mesmo quando você não estiver por perto. Cometer erros não é o problema, é apenas inexperiência. O problema é não aprender com eles. Nesses casos de negligência, quando ela assume que não quer fazer o seu trabalho, é preciso analisar se vale a pena mantê-la na equipe. Para ser considerado um bom gerente na maioria das organizações, você precisa flagrar alguns dos seus subordinados fazendo coisas erradas. É necessário ter alguns vencedores, alguns perdedores e todo o resto no meio. Talvez nem todos sejam capazes de fazer um ótimo trabalho usando os recursos à sua disposição. Então podem não obter nota 10, mas por que não reorganizar tudo de modo que todos tenham a oportunidade de ser vencedores? Todos são campeões em potencial. Algumas estão disfarçadas de perdedores. Não deixe que as aparências o enganem. Você tem duas opções como gerente. Em primeiro lugar, pode contratar vencedores. São difíceis de encontrar e custam muito dinheiro. Segundo, se não conseguir encontrar um, pode contratar alguém com potencial para ser vencedor. Então, terá que trabalhar sistematicamente com essa pessoa para ajudá-la a vencer, estando atento para flagrá-las fazendo coisas erradas e certas. A ironia é que a maioria das empresas gasta grande parte do seu dinheiro em salários de funcionários, mas gasta apenas uma pequena fração do seu orçamento para desenvolver pessoas. Se são as pessoas que obtêm os resultados, é uma questão de bom senso investir mais nelas. Os objetivos Minuto deixam claro em que aspecto é importante nos concentrarmos. Os elogios Minuto desenvolvem a autoconfiança, que nos ajuda a sermos bem-sucedidos, e os redirecionamentos Minuto tratam dos erros. O feedback é o alimento dos campeões.